O mundo pode ser um lugar brutal. Vemos isso todos os dias nos noticiários e, às vezes, em nossas próprias vidas. Guerras destroem famílias. A violência toma conta de ruas inocentes. Doenças levam nossos entes queridos cedo demais. A pergunta ecoa através dos tempos: por quê? Por que um Deus amoroso permite que tanto sofrimento e maldade existam? É uma pergunta que assombra a humanidade desde o início. Olhamos ao redor e vemos dor, confusão e injustiça. O peso disso pode ser insuportável. A enormidade do sofrimento pode ser avassaladora. Ouvimos histórias de desastres naturais que deixam rastros de destruição. Ficamos sabendo de atos insensatos de crueldade que nos deixam abalados e com medo. Enfrentamos nossa própria mortalidade, nossas próprias batalhas contra doenças e perdas. É fácil se sentir perdido em um mar de dor, questionando se há alguma lógica ou razão para tudo isso. No entanto, mesmo nos cantos mais escuros, vemos lampejos de esperança, atos de bondade de estranhos, a resiliência do espírito humano diante da tragédia, o amor inabalável de familiares e amigos. Esses lampejos nos lembram que, mesmo em meio à escuridão, há luz. A capacidade de amar e ter compaixão ainda existe, mesmo em um mundo marcado pelo sofrimento. Esse contraste, essa tensão entre sofrimento e esperança está no cerne de nossa busca por significado. Ansiamos por entender por que um Deus amoroso permitiria a dor e as dificuldades. Buscamos desesperadamente por respostas, agarrando-nos à crença de que deve haver um propósito por trás da dor. É tentador apontar o dedo para Deus quando vemos tanto sofrimento no mundo. Perguntar, por que um Deus amoroso permitiria isso? Mas colocar a culpa aos pés de Deus é não entender a natureza da humanidade e a natureza do livre-arbítrio. Deus nos criou com a capacidade de amar profundamente, mas também com a liberdade de escolher. E, infelizmente, ao longo da história, a humanidade frequentemente fez escolhas erradas. Nós, humanos, infligimos dor uns aos outros. Tomamos decisões que levam à guerra, à pobreza e à opressão. Agimos por ganância, egoísmo e ódio. O mal no mundo não é um produto do plano de Deus, mas uma consequência de nossa própria falha. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pelas ações que tomamos. Deus não é um marionetista, controlando cada movimento nosso e ditando cada decisão nossa. Ele nos criou com a liberdade de escolher, mesmo que essas escolhas nos levem por caminhos sombrios. Essa liberdade, embora seja um presente precioso, também carrega consigo o potencial para grande dor. Somos capazes de atos incríveis de amor, mas também de atos inimagináveis de crueldade. É essencial lembrar que Deus não fica parado, indiferente ao nosso sofrimento. Ele sofre conosco, Ele chora conosco, Ele anseia por curar nossas feridas e restaurar nosso mundo. Mas Ele não nos forçará à obediência. Ele respeita nossa liberdade, mesmo quando fazemos mau uso dela. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden fornece uma ilustração poderosa desse conceito. Deus criou um mundo perfeito, livre de dor e sofrimento. Ele deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram livres para desfrutar de todos os frutos do jardim, exceto aquele. Deus os avisou que escolher comer daquele fruto teria consequências terríveis. Entra a serpente, uma criatura astuta que tentou Eva com meias-verdades e promessas de poder. Ela sussurrou dúvidas em seu coração, questionando a bondade e as intenções de Deus. Ela a convenceu de que, ao comer o fruto proibido, ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tentada pelas promessas da serpente, Eva sucumbiu. Ela comeu o fruto e deu um pouco a Adão, que também comeu. Naquele momento, tudo mudou. O pecado entrou no mundo, rompendo a harmonia perfeita entre Deus e a humanidade. Esse ato de desobediência, essa escolha de se afastar de Deus, teve consequências devastadoras. A desobediência de Adão e Eva teve um efeito dominó, introduzindo o pecado e o sofrimento no mundo.
A escolha deles teve consequências não apenas para si mesmos, mas para toda a humanidade. Todos nós nascemos em um mundo manchado por aquele pecado original, um mundo onde o sofrimento é uma parte inevitável da vida. A Bíblia, do começo ao fim, se manifesta contra a injustiça e a crueldade. Os 10 Mandamentos, um pilar da tradição judaico-cristã, fornecem uma estrutura moral clara para uma vida justa. Não matarás, Deus ordena, reconhecendo a santidade da vida humana. Não roubarás, ele declara, enfatizando a importância da honestidade e do respeito pela propriedade alheia. Essas leis, e inúmeras outras ao longo da Bíblia, são um testemunho do ódio de Deus ao mal e seu desejo por justiça e retidão. Elas servem como um guia para como devemos tratar uns aos outros, lembrando-nos de que somos todos criados à imagem de Deus e merecemos amor e respeito. As leis de Deus não visam restringir nossa liberdade, mas nos proteger das consequências do pecado. Elas são um reflexo do seu amor por nós, seu desejo de que vivamos vidas plenas e significativas. Quando escolhemos ignorar essas leis, quando escolhemos infligir dor e sofrimento aos outros, não estamos apenas os ferindo, mas também estamos ferindo a nós mesmos e nosso relacionamento com Deus. O próprio fato de Deus ter nos dado leis, de que Ele se importa com justiça e retidão, demonstra que Ele não é indiferente ao sofrimento no mundo. Ele vê a dor, Ele ouve os clamores dos oprimidos e anseia por trazer cura e restauração. O amor de um pai, a sabedoria de Deus. Imagine um pai amoroso que vê seu filho lutando contra uma situação difícil. O pai poderia intervir e consertar tudo, protegendo o filho de qualquer desconforto ou dor. Mas isso realmente seria do melhor interesse da criança? Não privaria a criança da oportunidade de aprender, crescer e desenvolver resiliência? Da mesma forma, Deus às vezes nos permite enfrentar desafios e dificuldades, não porque Ele gosta do nosso sofrimento, mas porque Ele sabe que essas experiências podem levar ao crescimento, à força e a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossa fé. Ele vê o quadro geral, o bem final para o qual Ele está trabalhando, mesmo quando não podemos vê-lo nós mesmos. Assim como um pai amoroso permite que seu filho experimente as consequências naturais de suas ações, Deus nos permite experimentar as consequências de nossas escolhas. Isso não significa que Ele causa sofrimento ou que Ele é indiferente à nossa dor. Isso simplesmente significa que Ele entende que às vezes as experiências mais difíceis podem levar ao crescimento mais profundo. Deus não é um observador distante, alheio à nossa dor. Ele é um Pai amoroso que caminha conosco em nossas provações, oferecendo conforto, orientação e força. Ele promete nunca nos deixar, nem nos abandonar, mesmo nos momentos mais sombrios. A questão da autoridade, a questão de por que Deus permite o sofrimento, está inextricavelmente ligada à questão da autoridade de Deus. Deus tem o direito de governar a humanidade, Ele tem o direito de estabelecer limites e estabelecer leis. Alguns argumentam que Deus é um tirano, impondo sua vontade à humanidade. Eles acreditam que devemos ser livres para determinar nosso próprio destino, livres de qualquer poder superior ou código moral. Essa linha de pensamento, no entanto, ignora a verdade fundamental de que a liberdade sem limites leva inevitavelmente ao caos. Sem leis, sem uma bússola moral, somos deixados à nossa própria sorte, e a história tem mostrado repetidamente as consequências desastrosas de tal abordagem. A autoridade de Deus não é sobre controle, mas sobre amor. Ele sabe que a verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de viver em um relacionamento correto com Ele e uns com os outros. Suas leis não visam nos restringir, mas nos guiar para uma vida de propósito, significado e realização. O Boletim da Humanidade, um histórico de governança. Ao longo da história, a humanidade tentou se governar, com graus variados de sucesso. Do Império Romano à Revolução Francesa,
a ascensão e queda de inúmeras outras civilizações, vimos repetidamente as limitações da governança humana. Mesmo com as melhores intenções, os líderes humanos são falhos, propensos à corrupção, ganância e abuso de poder. Vez após vez, repetimos os mesmos erros. Permitimos que o poder corrompa. Priorizamos o interesse próprio em detrimento do bem comum. Construímos sistemas que beneficiam poucos à custa de muitos. O resultado é um mundo atormentado pela desigualdade, injustiça e conflito. As falhas da governança humana não são uma condenação da própria humanidade, mas um lembrete severo de nossa necessidade de algo maior do que nós mesmos. Precisamos de uma bússola moral, uma luz guia para nos ajudar a navegar pelas complexidades da vida e construir um mundo mais justo e compassivo. Ansiando por um pastor. No fundo, ansiamos por um governante justo e bom. Ansiamos por um mundo onde a paz reine, onde o sofrimento seja aliviado e onde o amor triunfe sobre o ódio. Esse anseio está entrelaçado com a fibra do nosso ser, um reflexo do nosso desejo inato por algo além das limitações de nossa existência terrena. Essa ânsia por um governante justo não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho da centelha divina dentro de cada um de nós. É um lembrete de que fomos criados para algo mais, algo maior do que nós mesmos. Fomos criados para um relacionamento com Deus, um relacionamento que transcende a fragilidade deste mundo e oferece esperança de um futuro melhor. A promessa de um reino perfeito. A Bíblia fala de um tempo em que o reino de Deus será totalmente estabelecido na terra, um tempo em que o sofrimento e a injustiça não existirão mais. Este não é um sonho utópico, mas uma promessa de um Deus fiel que cumpre sua palavra. Neste novo reino não haverá mais lágrimas, nem mais dor, nem mais morte. O próprio Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. O leão se deitará com o cordeiro e uma criancinha os conduzirá. Será um tempo de paz perfeita, justiça perfeita e amor perfeito. Até que esse dia chegue, somos chamados a ser agentes do reino de Deus aqui na terra. Somos chamados a lutar por justiça, cuidar dos pobres e oprimidos e compartilhar o amor de Cristo com o mundo ferido. Somos chamados a ser faróis de esperança em um mundo envolto em trevas, refletindo o amor e a graça de Deus em tudo o que fazemos. A questão de por que Deus permite o sofrimento é complexa, sem respostas fáceis. Mas, ao compreender a natureza do livre-arbítrio, as consequências do pecado e a promessa da vitória final de Deus sobre o mal, podemos encontrar esperança e significado mesmo em meio à dor.